clássico na Serrinha, um jogo hoje que pode decidir para que rumos vão os dois clubes goianos. Isso se o Goiás ganhar. Enfim, já tem tempo que o Verdão não vence o Atlético lá nos seus domínios, né? Pelo menos a gente tem más lembranças das últimas partidas, dos últimos confrontos, e por isso tudo se torna um jogo de muita expectativa para ambos os lados. O Goiás precisa ganhar, e tem um fator que eu quero falar aqui que me deixou muito preocupado em relação a isso. Não exatamente ao jogo de hoje, mas ao conjunto da obra do Goiás, de como pode ficar nesse campeonato brasileiro. Eu vou falar disso mais para o final do vídeo. Antes disso, eu já peço para você que deixe o seu like ou o seu dislike também, que interaja com esse canal. Este é o canal Verde 33, eu sou Helder Dias. Estamos aqui sempre para falar do Goiás Esporte Clube. É um trabalho que eu já faço há alguns anos aí, né? Mais de uma década. Primeiro como blog, agora nesse formato via YouTube. E eu peço a você que sempre compartilhe os vídeos, que opine aqui, que não, se não for inscrito ou inscrita no canal, que se inscreva, né? Que ative o sininho para receber as notificações e que a gente aumente as nossas interações. Já somos quase 900, né? 870 por aí, mais disso do que isso um pouco, estamos chegando lá. Quem sabe chegamos aí até os 4 dígitos no final do brasileiro, né? Muito obrigado a todos que estão por aqui sempre. Enfim, o Goiás hoje ele está numa posição muito privilegiada em relação ao Atlético para esse enfrentamento, esse confronto de logo mais aí abrindo a rodada do Campeonato Brasileiro. Por quê? Obviamente a pontuação do Goiás e essa vitória do fim de semana passado sobre o Atlético Mineiro deixou o time numa situação muito confortável na tabela, a 6 pontos aí da zona de rebaixamento, né, uma distância muito confortável para o objetivo que eu considero primordial, e você, torcedora esmeraldina, também provavelmente pensa assim, que é escapar da Série B, novamente não ficar nesse ioiô, como o Goiás tem tido aí nos últimos anos em relação à Série B. O Goiás provavelmente vai contar aí com o time inteiro, o Sávio deve voltar, poucas dúvidas, ainda bem que o departamento médico tem se recuperado, né? Tem ficado mais vazio, e vamos contar com talvez aí Marquinhos Gabriel no time titular. Aliás, ele está envolvido naquela polêmica que eu vou dizer mais pro final do vídeo. E o time do Atlético vem com muita necessidade de vencer, não vem, olha só, o Atlético tem um time, não tem um time ruim. Eu até acho que a posição do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro é injusta, penúltimo lugar, pelo elenco que tem, pela campanha que fez na Copa do Brasil, pela campanha que está fazendo na Sul-Americana, aí, com chance de chegar até a repetir ou até superar o feito do Goiás, porque está na competição, né? E pode ser campeão ainda da Sul-Americana. Mas o problema é que isso acaba, essa divisão, para quem não tem um elenco tão cheio, tão recheado de alternativas como os grandes times, né, como o Flamengo, o próprio Galo, o Palmeiras, isso pesa muito em alguma competição, e pesou para o Atlético no Campeonato Brasileiro. Então tá uma campanha que às vezes, por conta de pequenos erros, por conta de uma bola na trave, mas enfim, o time não consegue o resultado, e isso começa a pressionar emocionalmente, tanto o time, a comissão técnica, a diretoria, a torcida. O Jorginho chega hoje nessa partida com o cargo muito ameaçado. O Atlético tem hoje uma dificuldade de manter o Jorginho. Acredito que o Adson não vai manter caso haja uma derrota hoje para o Goiás. Então o Goiás pode causar aí sim a demissão do treinador atleticano, ganhando a partida de hoje. E eu acho que, por outro lado, se tem essa motivação do Atlético de escapar do rebaixamento, que é uma motivação pressionada, né? Vamos dizer assim, o Goiás está mais tranquilo, mas tem uma motivação muito forte também, que é vencer o Atlético e provar para si mesmo que tem um time
que pode desafiar, né? O Atlético não é um time longe de ser imbatível, mas está ficando essa escrita dentro da Serrinha, que eles chamam até de surrinha, né? Fazendo uma ironia com o nome, mas que a gente sabe que são coisas do futebol, são que a gente chama escritas do futebol, que uma hora vão cair. E se cair hoje é um dia muito ruim para o Atlético que socorra. Né? Quem precisa, por mais que o Goiás jogue em casa, por mais que tenha o fator campo, a torcida, isso tudo é favorável ao Goiás, mas quem entra em campo hoje mais tranquilo, sem pressão, é o Goiás. E essa pressão da torcida, se a torcida souber empurrar o time, se souber levar, se contagiar esse elenco, isso pode reverter numa coisa muito boa para o lado esmeraldino. Por outro lado, o Atlético, que venceu tantas vezes o Goiás ultimamente, né, que tem essas escritas durante os últimos anos aí, de realmente meter 3 gols no adversário, isso pode mudar. E pode mudar numa hora muito ruim para o time rubro-negro de Campinas. E para esse jogo, essa coisa de o Goiás ter tido essa vitória, né, que ninguém esperava sobre o Atlético Mineiro, depois de um empate aqui que não foi bom contra o Avaí, mostra a capacidade do elenco de superação. E isso psicologicamente, eu conto muito com o psicológico, vocês sabem, eu falo várias vezes disso aqui no canal, quem acompanha aqui há mais tempo, o tanto que o psicológico é importante no futebol, que um elenco menos qualificado, e eu considero o Goiás um elenco não tão qualificado quanto outros, o próprio Atlético, né, eu acho que tem um elenco superior ao do Goiás hoje, mas isso é uma questão de detalhes e o psicológico também é um detalhe importante. Então, um elenco menos qualificado pode sim bater, principalmente no futebol, um elenco mais qualificado, como aconteceu no Goiás em relação ao Atlético Mineiro. Como já aconteceu, por exemplo, do Fortaleza em cima do Flamengo, lá no Maracanã, nesse brasileiro também. Esse tipo de resultado acontece porque o futebol dá muita margem para isso. Mas acontece também porque o elenco, apesar de ser melhor, de ter um custo muito alto, jogadores de grande renome, isso passa pela composição, pelo conjunto e pela harmonia de vestiário, harmonia com o técnico, momentos, tudo isso conta demais. E na somatória disso, o Goiás hoje tem uma vantagem muito grande em relação aos outros clubes, que é o técnico Jair Ventura tem total domínio hoje do vestiário. Ele pode fazer o que quiser, que os jogadores vão acreditar nele neste momento. E tanto é que você vê as comemorações do Goiás, os jogadores fazem questão de estar lá junto com o treinador, de abraçar, aquele abraço efusivo mesmo, apertado. Então, isso é o que eu queria falar agora para terminar o vídeo. Me incomodou bastante uma declaração do Edmilson Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, revelando que antes da partida contra o Atlético Mineiro, eles queriam Marquinhos Gabriel, a diretoria queria Marquinhos Gabriel em campo e que o Jair Ventura não colocou, né? E isso acaba sendo uma revelação que, olha bem, se o Goiás não ganha o jogo, ou melhor, se perde a partida e o Marquinhos Gabriel não entra, não está em campo, será que a declaração teria ido ao ar? Como é que seria a reação? Como é que seria o bastidor depois do jogo? Se teve essa conversa antes e depois. Então, esse tipo de conversa, eu não digo que não deva haver entre dirigente e comissão técnica, até porque há, né? Porque isso acontece. O que eu não considero legal é que isso seja divulgado como foi, depois da partida. Porque ele foi contra a gente e deu certo. Quer dizer, deu certo, tá divulgando, tá... É um tipo de elogio, né, à personalidade do Jair Ventura, mas é algo que, por outro lado, se não acontece como acontece, e poderia, né, uma bola do Atlético entrar e o Goiás, de repente, se entra uma bola no primeiro tempo, o Goiás podia ter perdido 3-0, né, como foi contra o Palmeiras. Como é que fica a situação? Tudo no futebol, às vezes, é questão de um detalhe. Né? O detalhe da partida, e favorável ao Goiás, foi uma estabanada coletiva ali entre o Mariano e o Everson,
e o oportunismo do Pedro Raul com a inteligência do Vinícius, causando ali em nosso favor o gol do Goiás, 1-0, e o Goiás se segurou depois como tinha se segurado antes. Mas poderia ser tudo muito diferente se tivesse um gol do Atlético no começo da partida. E aí como é que ficaria o ambiente depois? Será que os dirigentes iam aceitar que o Jair Ventura não tivesse escalado o Marquinhos Gabriel e tal? Ou iam colocar? Como é que ia ser essa conversa depois? Isso me preocupa bastante, sabe? Eu acho que o futebol ele tem muito de relação humana, tem muito disso. E esse tipo de situação acontece em qualquer clube. Eu só acho que isso deveria ficar lá dentro. Eu acho que não pode ser declarado algo assim depois de uma partida, nem que seja para exaltar o treinador, porque isso vai causar repercussões. Eu já estou comentando isso aqui, né? Eu já estou comentando. Isso não era necessário. Então, às vezes o Goiás tem aquela imagem de clube que se fecha, que resolve tudo dentro. Esse é o tipo de coisa que não podia vazar. Ainda mais da boca do principal ou um dos principais nomes aí do comando esmeraldino. Então fica aqui uma crítica construtiva aí pro Edmir, para todo mundo que está na direção do Goiás, que esse tipo de coisa a imprensa não precisa ficar sabendo, né? Isso se resolve lá internamente, fica ruim para os dois lados depois, fica parecendo que é um elogio desnecessário, vamos dizer assim, né? Eu quero saber de vocês a opinião aí, eu quero saber de vocês o que vocês pensam pro jogo. Eu acho que o Goiás hoje, por todas as condições, é favorito, sim, né? Porque o Goiás não está pressionado, o Goiás tem um esquema consistente no momento, vai jogar em favor, e uma hora tem que dar certo na Serrinha, né? Então, é isso que eu penso, quero saber sua opinião, também sobre essa polêmica aí envolvendo esses bastidores do Goiás, ok? Deixa aqui a sua opinião, deixa o seu like, não esqueça, se não for inscrito no canal, se inscreva, se gostou desse vídeo aí, compartilha com os amigos, ok? Bom jogo para você, bom jogo para nós, e um ótimo fim de semana para todos, né? Torcedores do Goiás, torcedores do Atlético, torcedores e amantes do futebol brasileiro. Até mais, grande abraço.